boa noite a todos. Hoje nós daremos continuidade, né, ao ciclo de palestras, no caso dos desafios da formação docente, né, promovido pelo Programa Institucional de Iniciação à Docência, PIBID e Residência Pedagógica. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos na organização do evento, aos professores Ricardo Henrique Rezende de Andrade e Saulo Matias, que são os convidados da comunicação de hoje, e ao público que está presente, né, assistindo a essa mesa, né, que vai ser, na verdade, uma conversa. Enfim, hoje, como eu disse, nós vamos dar continuidade a esse ciclo de palestras, e para a comunicação de hoje, nós teremos como tema a reforma do ensino médio e os referenciais curriculares da Bahia. Nós temos como convidados os professores Ricardo Henrique Rezende de Andrade, da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, e Saulo Matias Dourado, que é o coordenador da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para a redação do documento curricular referencial da Bahia, da Secretaria de Educação da Bahia. O professor Ricardo Henrique Rezende de Andrade é doutor em Ciências da Educação, com habilitação em Filosofia da Educação pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho, Portugal. Mestre em Filosofia Contemporânea, na linha de pesquisa sobre Filosofia da Linguagem e Epistemologia, pela Universidade Federal da Bahia. E é professor do Ensino de Filosofia e Estágio do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia. O professor Saulo Matias Dourado é doutorando em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, com licenciatura e mestrado no mesmo programa. É professor no ensino superior e na educação básica, com experiências no Fundamental 1 e 2, médio, EJA e técnico integrado. Ele coordena a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para a redação do documento curricular referencial da Bahia a partir da BNCC, como consultor da Secretaria de Educação da Bahia. Também é escritor, com publicações de livros e artigos em jornais. Então, quero agradecer mais uma vez a participação dos dois convidados e passar a palavra para eles. Boa noite, tudo bom? Obrigado, Adriano, pelas palavras. Olá, professor Ricardo. Olá, boa noite, professor Saulo, professora Adriana, e boa noite à audiência, e também uma boa noite muito especial aos colegas da Universidade Estadual de Feira de Santana, que eu tenho ótimas relações desde muito tempo. Então, professora Adriana? Pode começar. Começar? Isso, muito obrigada. Então, eu vou conversar com vocês aqui sobre a reforma do ensino médio e sobre a BNCC. Eu chamei essa minha comunicação, eu intitulei essa minha comunicação como As Tramas Ideológicas do Novo Ensino Médio. O que eu pretendo é compartilhar com vocês uma hipótese, que é a seguinte: a crise política que atravessamos no Brasil tem mais dificultado a compreensão sobre a reforma do ensino médio do que propriamente se refletido nas letras ou no espírito dessas normas, né? E se esta minha suspeita corresponder aos fatos, estamos diante da possibilidade iminente do agravamento da crise na educação brasileira. E as consequências dessa crise podemos adivinhar facilmente: uma cadeia de eventos que vão atingir sempre as pessoas mais vulneráveis. Então, esta é, senhoras e senhores, a tragédia que está em curso, né? Talvez ela ainda seja menos notada, porque ela concorre com outras tragédias ainda mais graves, né? Como, por exemplo, a da pandemia. Em 2016, com a MP 746, e em 2017, com a Lei 13.415, em meio a uma grave crise política e institucional, um governo com a legitimidade popular discutível, para dizer o mínimo, decide sacramentar uma reforma a toque de caixa, né?
de maneira abrupta, assodada, peremptória, e o que é mais grave, de maneira autoritária, o que comprometeu de parte PRI as chances de um processo que é sempre delicado, de uma reforma estrutural dar certo. Sim, havia um debate inconcluso que já preparava um novo ensino médio, a nova Base Nacional Comum Curricular, mas eles atropelaram tudo e um governo não pode supor que baste apenas editar uma lei para que ela tenha uma vigência, né, plena. Né? Não pode ser apenas o texto publicado, editado, que vai garantir que os fundamentos pedagógicos do novo currículo pudessem pegar. Nem mesmo o Kelsen, que era um positivista jurídico, como todos sabem, admitiria que uma norma que não é aderida fosse válida. Mas note um dado curioso, que pouco tem sido destacado nas discussões que tratam do novo ensino médio. Se considerarmos os fundamentos educacionais presentes na reforma do ensino e na BNCC de forma mais explícita, nós vamos encontrar o velho espírito liberal que nos governa, não obstante as tendências predominantemente socialistas, né, que são hegemônicas na universidade, mas nos governam desde os pioneiros da educação nova, desde as inquietações que o Anísio Teixeira importou sob influência direta de John Dewey, né, no estágio que ele fez lá nos Estados Unidos. Quer dizer, tivemos breves lapsos históricos, né, com exceção desses breves lapsos históricos, há quase 100 anos que a nossa legislação educacional é fortemente inspirada em valores liberais. E é preciso ter atenção para o uso dessa palavra no plural, liberais. Eu falo de liberalismos, e tanto na política como na educação são liberalismos, algumas vezes mais progressistas, outras mais conservadores, e não esqueça que, se eu falo de conservador aqui, eu falo no sentido mais técnico, né? Que de linhagem burkeana, e esse tipo de conservadorismo também é liberal. Né? Tivemos, especialmente durante o período militar, em virtude daquele malfadado convênio McSade, para garantir o plano de segurança nacional, e, de certa forma, ainda temos, de maneira renovada nesse texto da BNCC, algum tipo de tecnicismo, que é também expressão do pensamento liberal. São liberais também ideias antissocialistas ou antissocializantes, né? Liberais de viés liberista, ou seja, que tem mais ênfase na liberdade econômica, e que a gente tem chamado de uns 40 anos para cá de neoliberalismo, é também expressão do pensamento liberal. Com isso, eu gostaria de dizer a vocês, assim, logo de saída, que a BNCC e os desdobramentos dela na educação são obra e graça do pensamento liberal na sua variedade, na sua multiplicidade. Sim, o velho pensamento liberal, que é adversário intelectual, o nosso espantalho predileto quando se trata de contrapor as crises na educação às suas alternativas de superação. Foi contra o pensamento liberal que nós, do universo acadêmico, da esquerda anarco-sindicalista, marxista, e mais recentemente da nova esquerda francesa, né, de Deleuze, Foucault e outros, foi contra esse liberalismo que lutamos por muitas décadas dentro das universidades, disputando palmo a palmo o pensar e o fazer da educação. Né? Com isso, o que eu queria dizer realmente é que este novo ensino médio permanece sendo mais uma investida requentada dos velhos pressupostos liberais e não uma proposta que tenha sido urdida por esta ultradireita que nos governa nesse momento. E a minha hipótese é que, pelo que eu leio, pelo que eu escuto dentro da minha própria universidade, é que há uma certa confusão
entre uma justa reação a um governo que é nefasto, incompetente, autoritário, com o teor das mudanças que, sim, estão sendo implementadas de forma autoritária, mas que não dizem respeito diretamente a esses valores. É evidente que eu não estou aqui a sugerir que se descarte a forma e salve o conteúdo, né? O que vem junto com a reforma merece e deverá ser sempre submetido a um crivo exigente de crítica, seja de esquerda ou seja de direita, né? Foi sempre assim, as universidades sempre influenciaram e, talvez mais do que influenciar, reagiram, né, às propostas de reforma educacional em todos os níveis, isso faz parte do jogo. O fato é que, nas vagas da democracia, em nossa história, sempre foi possível pensar, discutir, esperançar nos vastos campos da educação, nas mais variadas culturas pedagógicas, nas variadas ênfases políticas que impactam o currículo, né? Com toda sinceridade, essa reforma que foi operada desde o governo Temer me parece também ser mais uma paragem dessa trajetória de décadas da educação liberal, ou pelo menos de uma educação que responde a certos anseios liberais, e que educadores de esquerda, mesmo que ainda não reconheçam isso, também compartilham em alguns aspectos, né? Eu digo isso com risco de ser mal compreendido, mas a esquerda também é liberal, tanto quanto menos se vê como tal. Quer dizer, a esquerda mais recente, dos últimos 50 anos, ela também adere a pressupostos que são de origem liberal. Estado democrático de direito, Estado de direito, enfim, conquistas identitárias e tudo mais, são também parte de um programa liberal, não é? Que a esquerda também assume, mesmo sem reconhecer às vezes. Sim, eu digo isso sem pretensão de produzir qualquer escândalo, né, entre os mais críticos da BNCC, sobretudo aqueles que não leram, né, e tomaram já uma posição reativa em relação à BNCC. A reforma do novo ensino médio, a BNCC, a BNC Formação, tudo que está nesse pacote que nos foi entregue por mãos suspeitas, não é, da minha opinião, nada mais, nada menos do que o reflexo do pensamento liberal, e eu diria até de um pensamento liberal progressista, com uma ênfase progressista. Claro, aqui e ali com algumas nuances nem tão progressistas, mas é um pensamento liberal que está marcado na letra e no espírito desses documentos. Qualquer mudança traz inconvenientes, né? Haverá sempre os que reagirão em contrário, mas a questão que eu quero discutir com vocês não é nem sobre o mérito dessa reforma, eu não vou entrar nesse detalhe, o meu companheiro Saulo Dourado, que vai falar depois de mim, vai poder explicitar isso melhor, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês era que, sob um ponto de vista filosófico, educacional, a mudança que a gente tem agora não representa nenhuma ruptura em termos de compreensão do processo educacional, sobretudo não representa, pelo menos nos seus termos legais explícitos, nenhuma guinada reacionária ou algo que pudesse ser, em alguma medida, relacionado aos ideais retrógrados desta súcia de ignários, de tresloucados que tomou conta da política nacional nos últimos tempos, né? Eu acho que não é interessante fazer essa confusão. Se procurarmos as raízes do pensamento político que lastreia esse tipo de governo que a gente tem, o bolsonarismo, somos obrigados a pensar, sim, no fascismo, no fascismo italiano, no nazismo alemão, no pensamento reacionário de um Jean-Marie Mastry, né, que teve uma influência muito grande no tipo de conservadorismo católico ultramontano que tivemos aqui no Brasil. Eu acho que tem mais a ver com isso, e que esse tipo de conservadorismo reacionário nada tem a ver com uma linha mais sofisticada, como a que deriva do Edmund Burke, por exemplo, né? E que tem uma expressão filosófica mais relevante. Então, o que eu estou tentando deixar claro aqui para vocês é que a proposta que está sendo implementada
não está diretamente associada à mentalidade reacionária daqueles que a trouxeram à lume, não é? Que precipitaram o documento, né? Ainda que a gente possa notar que as novas versões do documento acabaram por mitigar demandas de educadores comprometidos com a inclusão social, com os direitos humanos. Quer dizer, ainda que a gente possa admitir isso, é também verdadeiro afirmar que o texto não expressa o pensamento dos próceres da escola sem partido, por exemplo. Não tem a ver com isso. Então, eu vou repetir para que fique bem claro, né? Se há algo de conservador no texto e na motivação política da reforma, isso não decorre de qualquer filiação às ideias reacionárias que estão circulando por aqui, pelo país, mas os valores e os fundamentos que estão fixados ali estão, inclusive, até mais próximos, se vistos de perto, daquilo que é acolhido pela esquerda contemporânea, mesmo que a gente tem sido muito reativa. Bom, se há o que criticar nesses documentos, e claro que há o que criticar, isso não tem a ver com aspectos conservadores do texto, por exemplo, né? Porque mesmo os conservadores poderiam criticá-lo sobre outro viés. Eu queria exemplificar isso aqui. Eu penso em Michael Oakeshott, por exemplo, mas eu vou trazer um exemplo da Hannah Arendt, porque o Michael Oakeshott não é um autor muito lido no Brasil. A Hannah Arendt é uma autora que não posso dizer exatamente ser conservadora, é claro, mas ela é francamente antiliberal, e talvez isso seja a razão pela qual ela seja muito bem acolhida, né, nos domínios mais à esquerda, do pensamento mais progressista de esquerda, mas ela publicou, nos anos 50, um ensaio que muita gente conhece, se não por uma passagem muito famosa, que diz que qualquer um que decida se dedicar à educação deve verdadeiramente amar o mundo, né, e se comprometer com ele e tal. Esse ensaio, ela fala precisamente das reformas progressistas, liberais, inspiradas por ideias de John Dewey, do século XX, mas também de outros, do século XIX, de Frege alemão, por exemplo, que já estavam em pleno vigor nos Estados Unidos, e ela fala da crise a partir dessa influência do pensamento liberal progressista na educação americana. E o tipo de elemento que ela aponta nessa nova configuração do ensino americano nos faz lembrar claramente do teor essencial da BNCC ou da reforma do ensino médio hoje. Se não, vejamos. Ela diz o seguinte, ela identifica que há 3 pressupostos básicos na educação progressista com os quais ela não concorda. Então, vejam, nesse caso, uma crítica aos pressupostos liberais, mas de uma perspectiva conservadora. Ela diz, por exemplo, que existe um mundo, o pressuposto de que existe um mundo e uma sociedade formada entre crianças, que se deve permitir que elas governem, que os adultos estão aí para auxiliar as crianças, facilitar esse governo, cuja autoridade é fixada no grupo, no coletivo das crianças, né? De um professor que se dirige à turma e não às crianças individualmente. Ora, a BNCC, especialmente a do ensino médio, mas também poderia dizer do ensino... especialmente a do ensino fundamental, mas eu poderia dizer também da BNCC do ensino médio, ela assume esses pressupostos. Na BNCC do ensino fundamental, inclusive, a ideia de um mundo da criança está lá entre os 6 direitos fundamentais do texto, que o texto menciona. O segundo pressuposto que a Hannah Arendt acusa a educação progressista norte-americana, mas que também poderia atingir aqui o espírito dessa nova legislação. Ela fala da influência de uma psicologia da educação e de um pragmatismo que vai, aos poucos, transformando a educação numa espécie de ciência do ensino em geral. Quer dizer, que, de algum modo, visa esvaziar a autoridade do professor, emancipar-se dos conteúdos
e por aí vai. Não é? Essa ideia de se opor à ideia do professor como um conhecedor especializado e afirmar um professor como um facilitador, não é? Em favor de um conhecimento transdisciplinar, na qual o professor seria uma espécie de mediador, de facilitador, e não na figura daquele detentor de conhecimento, daquele indivíduo preparado para o exercício. Essa crítica também caberia ser direcionada à BNCC. Em terceiro, ela fala da ideia de que só é possível compreender aquilo que se faz, não é? Portanto, essa ênfase no aprender a aprender, ou aprender fazendo, botando a mão na massa, como se diz, não é? Inculcar habilidades de todo tipo, inclusive de convivência social. Né? A BNCC também está cheia dessas ideias. Portanto, eu poderia ficar esmiuçando aqui esses aspectos, mas o tempo não me permitiria. Eu queria só deixar claro que o que temos na BNCC é algo cuja afiliação ideológica tanto poderia desagradar conservadores, como desagradam, efetivamente, os educadores de esquerda. E quais são esses pressupostos, né, filosóficos que estão de maneira tácita ou explícita, mais explícita do que subentendida, na BNCC? Não seria aqui possível também abordá-lo de maneira exaustiva, mas eu vou mencionar aqui alguns que nos fazem ver claramente que é esse o espírito do texto, né? Por exemplo, um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano, não é? Que englobe dimensões intelectuais, física, afetiva, social, simbólica, o compromisso com a educação integral, independentemente da duração da jornada escolar, a construção de processos educativos que estão sintonizados com as necessidades, as possibilidades, os interesses dos estudantes, os desafios da sociedade contemporânea, né, para formar pessoas autônomas e capazes de servir nas suas aprendizagens da vida. Enfim, tudo isso é expressão clara de uma educação liberal, progressista, que a gente conhece desde a Lei Darcy Ribeiro, desde a Lei de Diretrizes e Bases, que não é nenhuma novidade para quem está nessa luta do campo da educação. Não? O que a BNCC traz, por exemplo, em relação às competências, que é um outro ponto muito, muito focado da BNCC, que também sujeita muita crítica, a gente já viu isso desde dos artigos 32 e 35 da LDB, antes da reformulação. Né? Já havia ali isso. E a gente viu, por exemplo, que aqueles textos que surgiram depois da LDB, os parâmetros curriculares, as orientações curriculares, também refletiam isso, né? Direta e claramente. Né? Então, a BNCC fala de competências gerais, competências específicas. As competências gerais, por exemplo, não é? Das competências cognitivas. A gente vê no texto claramente as ideias que já nos são familiares, desde a LDB, pelo menos. Quer dizer, dominar e valorizar conhecimentos construídos sobre o mundo físico, social, cultural, exercitar a curiosidade intelectual, exercitar o senso estético. Fala-se também de competências comunicativas, trocar informações, explicar por meio de diferentes linguagens, argumentar, negociar, etc. e tal. Fala de competências pessoais, como cuidar de si, do corpo, do bem-estar, reconhecer e gerir emoções, capacidade para lidar com a crítica do grupo, a pressão do grupo, exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos, promover o respeito, o acolhimento, a valorização da diversidade de indivíduos de grupos sociais sem preconceitos baseados em diferenças de origem, de etnia, de gênero, de orientação sexual, de idade, de habilidade, de fé religiosa, de qualquer outro tipo. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, etc, etc, etc. Ou seja, essas competências gerais, que vão depois para cada área específica desembocar em competências específicas e depois nessa exposição de habilidades, as habilidades já dizendo respeito aos objetos de conhecimento, né, e de aprendizagem,
tudo isso já está presente há alguns anos, pelo menos desde a LDB. E qual seria essa matriz filosófica ou psicocognitiva da BNCC, né? Obviamente, todo mundo sabe, isso está ligado a velhas teorias conhecidas, que são aqui chamadas de pedagogias da competência. Tá? A gente conhece isso já de muito tempo, ideias como do Philippe Pernot, que muito lido no Brasil, é também muito influente e que muitos educadores de tendências mais à esquerda já adotam há algum tempo, e que vai dar ênfase nessa ideia de aprender a aprender e tal, que a crítica da esquerda apresenta sempre como uma espécie de adaptação a contextos sociais visando a exploração, etc. e tal, mas que também, sob um ponto de vista conservador, é também uma educação deficitária e incompleta. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, e eu poderia seguir com outros exemplos, né, se o tempo me permitisse, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que o que está acontecendo no Brasil agora, nesse momento, tem comprometido a aproximação desses documentos e uma discussão um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais sóbria sobre o que vem no bojo dessas reformas. Que, sim, elas foram precipitadas, impostas de uma maneira muito pouco interessante, porque, de uma hora para outra, ela veio como uma medida provisória. É estranho que uma reforma educacional desse porte, dessa monta, com tantas implicações, tenha vindo por essa via impositiva de uma medida provisória, depois votada no Congresso no ano seguinte, mas chegou de pronto. É claro que essas circunstâncias, e todas as circunstâncias que envolveram as mudanças políticas que a gente teve no Brasil desde 2013, mas mais notadamente desde 2016, é claro que tudo isso perturbou o processo e sem dúvida, fechou o caminho para uma receptividade mais, como eu posso dizer, mais criteriosa, né? Ela foi rejeitada pelo pacote, né? Muito mais pelas mãos que trouxeram essas reformas do que propriamente pelos seus conteúdos. E eu não estou aqui para fazer defesa da BNCC, eu queria deixar isso bem claro. Eu não sou simpático, totalmente simpático aos seus princípios, eu não gosto do texto, mas, por outro lado, eu não recebo com escândalo essa reforma. Eu compreendo que ela é coerente com ideias que estão em curso desde a Constituição, desde a LDB. Então, eu não vejo que tenham afetado isso de maneira significativa, a ponto de merecer total desconsideração e desapreço. E agora a gente está aí, diante de uma reforma já aprovada, muitos esperam a revogação dela. Eu ouvi esses dias, na minha universidade, professores que estão resistindo a alterar os currículos porque acham que nós teremos a eleição de Lula, por exemplo, e isso há de revogar a BNCC e a reforma. Eu não acredito nisso, eu acredito que só na hipótese de termos uma nova lei de diretrizes e bases, um novo governo, por mais à esquerda que fosse, revogaria a BNCC e a reforma do ensino médio. Eu acho que é uma esperança vã. A gente tem visto todo tipo de reação à BNCC, algumas sim, muito justas, muito consequentes, outras não. Então, a BNCC mexe com muita coisa, ela mexe com uma compreensão sobre como deve funcionar a educação que o mundo está discutindo há mais de 40 anos, e que a gente está acompanhando, e que a gente estava se preparando para isso, não é? Desde que foi colocado assim de forma abrupta, mas antes disso já havia um processo de consulta pública, um processo que estava sendo feito, ao meu ver, da maneira mais correta.
Mas, de uma hora para outra, um vendaval sacudiu, bagunçou tudo e criou uma espécie de entropia entre ideias políticas, percepções ideológicas e aquilo que o texto expressa, que, por mais que a gente possa apontar defeitos e inconsistências aqui e ali, não escapam muito do bojo de um pensamento liberal que sempre foi dominante nas políticas de Estado, quando que ideias mais à esquerda estiveram mais presentes e são ainda hoje muito mais hegemônicas dentro do espaço universitário. Quer dizer, na minha percepção, altera-se muita coisa e muito da resistência vem daí. Eu vou falar da minha área, da área também da professora Adriana, do professor Saulo. Nós todos somos da área de filosofia e a nossa comunidade sempre sofreu muito com a entrada e saída da filosofia no currículo escolar. Isso vem de longos tempos, pelo menos desde a República, a gente tem entrado e saído várias vezes, a ponto de que o campo do ensino da filosofia é muito menos desenvolvido se a gente comparar, por exemplo, com os nossos colegas da matemática e das ciências, né? Que tiveram sempre permanentes no currículo a oportunidade de desenvolver pesquisas relacionadas ao ensino que nós da filosofia não tivemos. Mas um ponto que nos desafia e gera incômodo é exatamente porque depois da conquista da lei de 2008, né, da lei que reintroduz a filosofia e a sociologia no currículo do ensino médio, quando a gente acreditou que finalmente estávamos, né, pacificados, vem uma nova reforma e nos devolve a uma condição idêntica àquela que estávamos na LDB de 95. Mas só que agora é diferente, agora com uma reconfiguração do currículo. Então, ali se atinge também interesses corporativos legítimos, quero deixar bem claro, interesses corporativos legítimos, por um processo de financiamento que já estava pacificado. Veja bem, a filosofia tinha, em 1973, um programa de pós-graduação, hoje são 54. É claro que as lutas pelo retorno da filosofia ao ensino médio garantiram o fortalecimento da nossa comunidade. Isso é óbvio. Sem filosofia na escola, a gente não tem licenciatura. Sem licenciatura, não tem muita razão de termos pós-graduação em filosofia, para formar professores para essa licenciatura. É uma cadeia que já estava, digamos assim, bem pacificada e que parecia que a BNCC iria perturbar. Mas o fato é que a BNCC ela não retirou a filosofia dos currículos, ela não retirou nenhum componente dos currículos, ela delegou aos estados essa construção e, até onde eu tenho notícia, a maioria dos estados tende a continuar ofertando esses componentes. A gente teve notícias aí recentemente de um estado ou de outro que pensou em retirar, mas até a justiça deu ganho de causa para se devolver a filosofia ao currículo. Mas se criou um alvoroço muito grande que muito mais tendia a prejudicar os interesses, né, os legítimos interesses corporativos da filosofia, da nossa comunidade, do que a ajudar. Né? Porque esse ambiente em torno do qual se discute a reforma é muito impróprio. Então, eu vou aqui agora, à guisa de conclusão, já para passar a palavra à professora Adriana e ao meu colega Saulo, que vai falar da reforma aqui na Bahia, eu ia dizer à guisa de conclusão o seguinte, né? Quer dizer, nós tivemos uma mudança, sim, que é profunda, é estrutural, com a qual a gente não concorda plenamente, eu pessoalmente não concordo plenamente com tudo, mas o pior de tudo não é aquilo que resultou do texto da BNCC nacional e nem das suas versões estaduais. Para mim, o pior de tudo é exatamente essa dificuldade de conversar, de se entender, de compreender que o ambiente político atual não permite. Quer dizer, era uma reforma esperada, mas que chegou em um péssimo momento. Chegou de uma forma muito prejudicada por esse assodamento, esta pressa.
que não tende a ser assimilada porque ela não foi negociada, ela não foi discutida. Então, eu consigo antever que a situação da educação, especialmente a educação pública, porque a educação privada consegue se defender bem e consegue se adaptar melhor. Eu acho que o professor Saulo também poderia falar disso, porque ele também atua no sistema privado e conhece os êxitos que têm se promovido a partir dessa BNCC, mas que esta ambiência política azedada tende a prejudicar de tal modo que a gente está entrando numa situação da qual a gente não vai se recuperar por muitos anos. Insisto, a culpa disso não é tanto o que está no texto, porque o que está no texto, a gente pode concordar ou não, mas não é descontínuo a princípios liberais que já estavam assumidos há muito tempo. Né? O principal problema é exatamente esta situação, o modo como foi trazida essa reforma, que é impróprio, e continua sendo impróprio. Eu até peço vênia aqui ao Saulo, isso não tem absolutamente nada a ver com ele, porque ele trabalha para o Estado, ele não responde pelo Estado. O próprio Estado da Bahia, na minha opinião, como também os municípios, também não foram mais bem-sucedidos nesse processo de aproximação, de negociação com os professores e com as universidades. Né? As universidades conseguiram, como a UF está fazendo hoje, como a UFRB fez há alguns meses, convidando os professores que participaram da construção desse texto para conversar, para compreender, mas eu acho que essa iniciativa deveria ter partido da própria Secretaria Estadual de Educação, como deveria ter partido das secretarias municipais. Muitas delas pagaram consultores para resolver a coisa e não foi feito de maneira a dialogar, a sensibilizar os professores e os pesquisadores, os principais interessados nessa reforma. Então, a gente está diante de um ambiente político tóxico, muito desfavorável para que qualquer processo educacional venha a ter sucesso. Eu acho que esse é o principal problema. No mais, eu gostaria de fazer um apelo para que os professores da educação básica, os professores do ensino superior, se atentem de maneira menos armada, né? De maneira mais generosa, ao que está de fato posto no texto. Isso, naturalmente, não vai produzir um consenso, não vai produzir uma adesão imediata, mas, pelo menos, pode mitigar essa percepção tão negativa, que eu acho que está muito mais no contexto do que no texto. Quer dizer, nesse caso, valeria até inverter aquela máxima que tem se usado muito, né? Não ataque o carteiro, né, que traz a mensagem. Bom, a carta pode não ser muito boa, mas, nesse caso, o problema mesmo está no carteiro. Obrigado, professora Adriana, e fico aqui à disposição para o debate. Eu que agradeço, professor Ricardo, mais uma vez, sua fala. Você levantou questões, de fato, muito importantes. E lembrando, né, eu não falei logo no início da apresentação, mas para o público, vocês podem e devem encaminhar questões pelo chat, certo? Então, ao final das duas comunicações, os nossos convidados responderão as questões que foram feitas, certo? Nós teremos 30 minutos para esse debate. Então, faço esse lembrete que vocês podem mesmo direcionar as questões pelo chat, tá bom? Então, agora, eu vou passar a palavra para o professor Saulo Dourado, em continuidade à comunicação de hoje. Bom, ok. Obrigado, professora Adriana. Então, boa noite, assim, mais geral. Boa noite ao professor Ricardo. Aqui estou ainda pensando em tudo que ele nos trouxe. Vamos puxando esse fio, e na hora do debate, eu acho que vai ser a conversa, assim, vai se desdobrar, a partir do que também eu posso contribuir pelo campo prático do que eu fui trabalhando ao longo desses 2 anos na construção, né, num texto que pudesse ser possível a partir dessa BNCC, dessa reforma que o professor Ricardo trouxe tão bem. Então, cumprimentando aqui todos e todas, aqui o pessoal do PIBID, do Residência Pedagógica, aproveito para colocar um fator afetivo nisso, que eu fui
do primeiro grupo do PIBID de filosofia na UFBA, assim que foi implementado o PIBID ali em 2009. Eu fiz parte desse grupo e passei 2009 e 2010 como PIBIdiano. Então, alguma organização de eventos falando sobre educação, juntando ali também com outros grupos que iam surgindo, tanto como em outras graduações, como em outras universidades. E agora, que bom que vai se espalhando, que, na verdade, o PIBID só tem que se expandir mesmo, e faço todos esses votos. E da residência pedagógica, eu também pude acompanhar a implementação ali já como professor, assim, vendo mais essa turma, acho ótimo, tem a PIBID, a residência pedagógica, também fiz parte do PET, né, que tem o PET, tudo que for para promover o estudante da graduação para se inserir dentro do chão da escola, né, ali, para poder estar naquela escuta dos corredores, para estar conversando sobre a escola, sobre qual é o sentido de uma escola, estando com os estudantes. Eu acho que, para mim, foi fundamental para me tornar professor. Não apenas de uma maneira técnica, falando assim, aprendi um instrumental, aprendi todo um leque de possibilidades. Não, assim, como construção mesmo, como desejo. Assim, insuflou o desejo. Assim, estando ali dentro de um colégio estadual, acompanhando ainda uma aula de uma professora regente, e assim, timidamente subindo no tablado em algum momento, para poder falar com toda uma equipe de ensino médio, um grupo de ensino médio, uma turma. E eu lembro até hoje desse primeiro dia, que uma aluna me puxou no final, assim, disse: professor, gostei de sua aula, mas eu quero te dizer que você falou a palavra então 32 vezes. Bom, é isso, né? Então é isso. Bom, e aqui vamos continuando nessa jornada. Eu tive a oportunidade, assim, continuando na educação básica, assim, de passar por segmentos mesmo da educação, realmente do F1, F2, médio, EJA, e assim recebi o convite para fazer parte da construção textual do documento curricular referencial da Bahia. E o que significa isso? Que documento é esse? Mas aí alguns já podem puxar, mas não é a BNCC? Peraí, o que entra esse documento aí tem relação com a BNCC? A BNCC já não é o texto desse novo ensino médio? Pois bem, assim, acho que podemos ir dialogando através de perguntas, as curiosidades, assim, não, as questões mesmo, podem ser colocadas aí para a gente ir desanuviando o que for possível para nos apropriarmos o quanto mais e até o mais ligeiro possível para podermos fazer parte dessa construção, ainda podendo intervir nela, enquanto a implementação soa e ressoa para esse ano de 2021 para o ano de 2022, passando adiante de 2023. Então, estamos no percurso. E eu acho muito interessante esses encontros, assim, esse diálogo aqui com o EFES. Já tive a oportunidade ali com a FRB, com o professor Ricardo, com o NEB, para dialogarmos e, assim, nos apropriarmos, inclusive para a crítica, para fazer a crítica, para o confronto, dizer assim, que linguagem é que estão utilizando para fazer esse novo ensino médio acontecer. Pois bem, então, começando assim, como eu fui convidado, esse é o ponto, vamos uma parte quase narrativa para chegar à parte conceitual. E quando eu fui convidado para fazer parte dessa equipe, confesso que, quanto professor de filosofia dentro da rede privada, como colégio privado, também tive ali, naquele momento, a oportunidade de ser professor da estadual, da UNEB, como substituto, e assim, naquele momento, que veio a reforma do ensino médio, eu estava atônito, assim, a disciplina, imagina, a minha disciplina está com dias contados, todo aquele, houve realmente uma reação, e houve naquele momento uma tentativa mesmo de provocar o diálogo, que ainda fosse possível tornar
aquela passagem tão decisiva para a educação menos obscura. Porque, sim, houve uma discussão para a BNCC ser implementada, ela já era prevista, como bem colocaram aí nos comentários, desde 96, na LDB, com a Base Nacional Comum Curricular seria escrita. Ela começou a ser discutida ainda na gestão do governo Dilma, ali em 2013. Houve consultas com participação de civis, assim, aberto, público, e haviam diálogos de itinerários, né, de itinerantes, melhor dizendo, desses diálogos, e assim, uma conversa para construir essa base nacional. Mas, do modo como ela aconteceu, por fim, foi uma pressa final, assim que houve a gestão do governo Michel Temer, né, aquela mudança brusca, e assim, no Ministério da Educação, primeiro de Mendonça Filho, se vocês bem lembram, e depois a reforma que foi implementada pelo ministro Rocieli Soares dos Santos, Rocieli Soares dos Santos, que é o mesmo secretário de Educação hoje do estado de São Paulo, que, por sinal, é o primeiro estado a já lançar o seu currículo pronto, dentro de todo o Brasil, com essa implementação do novo ensino médio, o currículo paulista, ele é o primeiro a ser publicado, como, digamos, documento já definitivo. E, assim, com a escrita da BNCC, com essa base que se opera para colocar como os fundamentos, tanto assim, pedagógicos, fundamentos também ideológicos, os fundamentos do que se espera da educação no Brasil. A própria BNCC, ela coloca como assim, tarefa das secretarias estaduais, ou seja, em cada unidade federativa, de realmente darem carne, darem corpo ao que a BNCC estrutura como a base, como os pilares. Então, assim, olha, as competências e habilidades são essas, para todo o Brasil, as 10 competências básicas, ali do que deve ser assim, o princípio do ensino dentro de todo o Estado brasileiro. Temos ali na BNCC do fundamental alguns objetos de conhecimento, sim, não já um currículo ali, e com acréscimo de um novo componente, que é o novo componente, que é o ensino religioso, que está previsto no ensino fundamental 1 e 2, assim, já se torna um componente básico colocado nessa BNCC, mas no ensino médio ela deixa o campo em aberto. Isso que causou, inclusive, e que causa até hoje assim um espanto. Então, como é que é? O que é isso? As áreas estão condensadas numa só? Ciências humanas, sociais aplicadas, ciências da natureza, exatas, linguagens. Nossa, e linguagens está englobando quanta coisa. Linguagens agora tem dos campos literários até educação física. O que as disciplinas vão se tornar uma só, como se fosse um bloco de uma área apenas? E aí que é o ponto que entra a Secretaria de Educação. O que ocorreu em todos os estados é que cada um desses lugares ficou responsável por escrever a arquitetura curricular do ensino médio referente àquele lugar. Então, na Bahia, está se escrevendo uma arquitetura curricular, em Sergipe, outra, no Rio Grande do Norte, outra, em Goiás, outra, Santa Catarina, outra, por exemplo, São Paulo, outra, que é a que já foi publicada. Inclusive, se vocês quiserem saber como é um documento curricular pronto, é só pesquisar Currículo Paulista Novo Ensino Médio no Google, que vocês vão ter lá o PDF de como é que eles imaginaram aquelas competências e habilidades para as áreas e para os componentes. Assim, aquela competência número 1, a habilidade número 5 da competência número 1, sei que vai ficando esses números com... mas né, a gente vai se acostumando daquele jeito de grafar, CH, né, 01, 05, competência 1, habilidade 5.
o que ele está imaginando que um professor na sala de aula vai trabalhar aquela competência no componente de história, no componente de química. Não, desculpa. E aí seria outra competência e habilidades referente às naturais. Mas no componente de geografia. Então, os estados eles ganham autonomia para compor e escrever o que será. Então, quando eu aceitei, acredito, foi pelo seguinte princípio. Assim, bom, então vamos tentar fazer o melhor possível dentro de um estado, que pelo menos seja pelo estado. Assim, imaginei, que a filosofia se mantenha, que mantenha um protagonismo, filosofia de sociologia, que a gente ocupe e mantenha realmente alguns conteúdos como força ali dentro. E então toda uma equipe de professores da rede estadual, convidados também da rede privada, convidados de universidade, e assim, uma equipe plural, e assim, de fato, 80% professores da educação básica, era mais ou menos um pré-requisito estimado pelo programa de implementação, que é o ProBNCC, então, que vamos dizer que tornou toda essa equipe bolsista para a escrita desse documento. Então, na verdade, o vínculo é com o MEC e o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento, e com o Ministério da Educação para a implementação do novo ensino médio. É a mesma equipe que custeia, vamos dizer assim, as escolas pilotos para elas já operarem de acordo com o novo ensino médio. E isso tem ocorrido desde 2019, com mais ou menos 500 unidades ao longo do estado da Bahia. E assim que já vão tendo ali laboratórios e componentes que vão ser colocados e postos a partir da implementação total do novo ensino médio. Então, já são escolas que vão ouvindo falar de algumas palavras que a gente vai se familiarizando, como projeto de vida, investigação científica, eixos temáticos, como de empreendedorismo, que vai ouvindo falar de itinerários formativos, itinerário formativo de aprofundamento das áreas, né, de humanas ou de naturais, ou de flexibilidade, autonomia de escolha do estudante, em que escolhe realmente um itinerário onde ele vai concentrar o seu volume de carga horária. Vai ouvindo falar de itinerário integrado, quando juntam duas áreas. Então, foram experimentando nessas escolas pilotos o que vai ser a possibilidade para as escolas como um todo. Ok. Então, assim, eu vou vendo aqui o que vocês vão também colocando para mim e aproveito para dando seguimento para o que a gente vai trazendo. Bom, sim, isso, Ed Carla. Já vou lendo de Ed Carla, que o ano 2020 seria um ano experimental da proposta do novo ensino médio. Sim, exatamente, com essas escolas pilotos. Já houve a experiência. Alguns professores vocês vão ouvir conversar na rede, de repente até alguém que esteja, algum professor regente no PIBID, que esteja como supervisor, de repente já esteja num desses colégios, que de repente já esteja ministrando o componente como projeto de vida. O texto seguinte foi apresentado entre julho e agosto com curto prazo para apreciação. Como os professores avaliam esse aligeiramento? Pois bem, sim, então vamos às questões. Obrigado. Colocando assim, esse documento, ele vai para consulta pública, o documento curricular. Para consulta pública, os professores têm um espaço, professores em geral, para poder opinar e criticar o que foi escrito ali. Que bom, porque, na verdade, realmente é uma equipe já de 30 professores, mais ou menos, assim. Tem componentes que tem 2 professores, 3 professores. É uma equipe grande e, ao mesmo tempo, com pessoas que estão na própria SEC. E, assim, são professores que vêm de realidades diferentes, de cidades diferentes, né? E, assim, o que se espera dentro dessa consulta é que, com as opiniões, as colocações, possa se repensar o que foi feito.
assim, essa visão. Então, como é que, de fato, vai chegar isso nas escolas? Será que esse currículo, esse componente aqui, será que em história realmente está, assim, vamos dizer, os objetos de conhecimento estão expressando uma diversidade das narrativas históricas? Enfim, esse tipo de crítica que foi tão aberto durante a consulta pública, realmente, nos meses de julho e agosto. E assim, houve contribuições, Edgar. Houve contribuições e estamos, inclusive, na fase de ler essas contribuições, essas críticas, assim, de pensar mesmo, refletir sobre elas e ver as possibilidades em conjunto, sempre em conjunto, e assim, lembrando que a tentativa mesmo é que seja alguma, vamos dizer, uma associação de professores, assim, ou da rede, ou da educação básica, e alguns da universidade, que, de algum modo, tragam vozes que representem outras vozes. Eu acho que, no processo, deu para se sentir isso. Ao mesmo tempo, sim, como fazer uma consulta realmente ampla, uma participação realmente muito pluridimensional. E esse é um fator. Ao mesmo tempo, essas conversas, como a que estamos fazendo, os diálogos, os debates, eles também vão fazendo parte, de algum modo, do que a gente pode se atentar, recriar, repensar. E nós não somos, assim, a equipe final desse documento, lembrando, assim, o último processo vai ser revisadas as críticas, e foram realmente muitas e bem pertinentes. Em ciências humanas, assim, houve um volume mesmo, assim, desses comentários, dessas análises, requer mesmo um trabalho em equipe forte, mas depois de todo esse processo, revisão, reescrita, o documento vai parar no Conselho Estadual de Educação. E aí vai haver ainda uma revisão desse Conselho Estadual de Educação, onde acredito que hajam, assim, conheço alguns dos conselheiristas, né? São professores de universidades, tanto da UESB, tem professores da UESB, professores da UNEB, e assim ainda há um processo de análise crítica desses professores do Conselho Estadual, para daí, então, isso ser publicado como uma proposta final. Certo? Bom, e essa arquitetura curricular, ela vai ser parte, assim, do Estado da Bahia, e algumas questões podem passar na cabeça de cada um de vocês, vão ser questões legítimas. Espera aí, a Bahia vai escolher o seu currículo, a sua arquitetura, como vai organizar um itinerário, como filosofia vai trabalhar a competência sobre, vamos dizer, ali, patrimônio cultural, ou sobre democracia e patrimonialismo, ou ali na competência número 1, sobre narrativas da economia e da sociedade. Ok, filosofia vai fazer isso na Bahia e vai fazer de outro modo em Goiás. Mas como é que vai ser isso? Cada estado tem uma autonomia? Cada estado tem uma autonomia total? Mas espera aí, e não tem Enem? E como é que vai ser um Enem se eu vou estudar filosofia no colégio estadual ali, vamos dizer, próximo ao aviário, em Feira, ou no próprio IFBA, que é no aviário, de Feira de Santana, ou vou estudar ali em Irecê, que é a minha cidade natal, e assim, uma pessoa que vai fazer o Enem em Marabá, no Pará, como é que ela vai combinar os mesmos componentes e objetos de conhecimento que eu? É uma boa questão, e ao mesmo tempo posso ampliar e dizer para vocês que as redes privadas têm a autonomia de organização curricular e uma autonomia, inclusive, em relação às secretarias estaduais. Ou seja, as redes privadas, elas também podem organizar essa arquitetura a seu próprio modo, com a carga horária que elas organizarem,
estruturando os objetos de conhecimento, mas com afinidade ali dos planejamentos, professores. Aí você, nossa, então é uma multiplicação. A multiplicação da palavra-chave que realmente poderia resumir esse novo ensino médio. E aí, para o bem ou para o mal. Vou colocar duas palavras-chave: autonomia e flexibilidade. Autonomia não é só do estudante, que em um momento vai escolher qual percurso ele poderá fazer ali dentro desse ensino médio. E a gente pode falar isso como isso é imaginado na prática. A autonomia é para os gestores de educação, e a autonomia é, inclusive, para as unidades escolares, inclusive para as próprias unidades escolares, inclusive estaduais, que vão criar sua própria eletiva. Os professores terão a autonomia para criar componentes no espaço das eletivas, para organizar os itinerários, assim, e colocar ali dentro do aprofundamento as eletivas que têm mais sentido com aqueles itinerários. E assim, inclusive a autonomia, para o que desperta um certo alarme, a autonomia, inclusive, de escolher quais serão os itinerários que vão fazer parte daquela unidade. O que eu quero dizer é que um colégio pode ter um itinerário de aprofundamento de humanas e não ter o de exatas. E o outro colégio ter o de exatas e não ter o de naturais. E isso ser haver uma autonomia também nesse sentido. Claro que com uma gestão que possibilite, por exemplo, que no mesmo município um estudante possa optar por itinerários distintos, de áreas distintas. Aí a pergunta, sim, naqueles município como Piatã, Chapada Diamantina, que só tem uma unidade de colégio estadual. Aí se imagina, por exemplo, os chamados itinerários formativos, os itinerários integrados, em que o estudante ele passa por duas áreas ao mesmo tempo. Certo? Então, mas o que eu coloco para a gente parar para pensar é que essa autonomia e flexibilidade é um princípio mesmo. A tal ponto que a gente vai olhar para um lado, para o outro, ali na prática da escola, e vai dizer assim, mas como é que é isso aqui? Como é que é para fazer? O que é exatamente aqui que eu devo, assim, de uma maneira bem determinada a proceder? E aí vão dizer assim, bom, você vai criar, você vai fundamentar, você vai propor. Então, peraí, eu posso fazer na reunião de planejamento, na jornada, no mês de janeiro, propor dentro da minha escola uma eletiva sobre filosofia africana, já que eu posso criar? Não haveria um impeditivo algum, na verdade, sim. Posso fazer cinema e história? Sim, se isso for votado ali dentro daquela unidade da escola, vai ter uma carga horária e o professor vai passar aquele ano também lecionando aquela eletiva. Aí, bom, então, e aqui o que se coloca, uma pergunta aqui que me fizeram nos comentários, se cada estado tem autonomia para construir seu currículo, como fica a situação do aluno que for transferido? Bom, e assim... Bom, eu vou aproveitar da sua pergunta, Andressa, e lembrar de duas coisas. E como é que é, na prática, essa história de esse itinerário e essa base curricular? Bom, lembrando que o ensino médio, ele não diminui, ele amplia o número de horas, passa a ser, ali, 1.000 horas anuais, certo? 1.000 horas anuais, com 600 horas de base e 400 horas flexíveis. Ou seja, a partir da escolha dos itinerários, os estudantes vão fazer as horas restantes dentro desse outro tempo. Esses 400 horas por ano. 1.000 ao total, 400 por ano para os itinerários formativos e
600 horas para a base. Então, na prática, é assim, é como se esse ensino médio que a gente conhece hoje, ele continua com os componentes que estão, só que ele vai ser, e esse é outro ponto, realmente, a ser conversado, e a gente precisa prestar atenção nesse outro ponto, ele vai ser menor. Então, é como se esse ensino médio que a gente tem agora fosse, ele fosse reduzido, mas com os mesmos componentes. Então, tem filosofia, tem biologia, tem educação física, tem inglês, tem língua portuguesa, matemática. O que acontece é, e vai ter nas 3 séries, primeira, segunda, terceira série. Isso mantém como uma base, é a formação geral básica. Só que, em cima disso, o restante das horas que esse estudante vai completar vai ser com o itinerário que ele escolher, a partir da primeira série. Então, ele completa ainda a primeira série, como se fosse um ensino médio que a gente conhece, mas com novos componentes, como investigação científica e projeto de vida. E, a partir ele já vai vendo eletivas, já vai vendo possibilidades para, da segunda série em diante, ele escolhe um caminho em que ele vai, por exemplo, se aprofundar em humanas, se aprofundar em ciências da natureza, ou, inclusive, até em uma área que não é necessariamente, digamos, científica no sentido acadêmico, como as técnico-profissionalizantes. E assim, ele vai e continua completando o seu ensino médio, mas, ao mesmo tempo, fazendo as disciplinas de base, os componentes de base. Ou seja, aquele que escolheu humanas não vai deixar de cursar matemática, não vai deixar de cursar física. Só que ele não vai cursar física como ele cursa hoje. Ele vai cursar uma física com menos horas, uma carga horária de base. E, realmente, a ampliação de horas dele vai ser com os componentes de humanas, que vão estar unidos a partir, digamos, como se história, geografia, sociologia e filosofia se unissem em possibilidades e criassem ali componentes para que esses estudantes se aprofundem em humanas. Então, por exemplo, direitos humanos. Ele vai estudar uma disciplina chamada Direitos Humanos, que é o itinerário dele de aprofundamento em humanas. Ele pode estudar uma disciplina chamada Ancestralidades, História da Bahia, em que ele vai ali, e com isso ele completa a carga horária dele, dentro de humanidades. Mas, de Carlos, eu só não entendi o continua não. Continua não o quê? Você escreve? E esse estudante que for transferido, esse estudante, que ele for transferido, vai ter que sofrer algum processo de adaptação. Sim, uma adaptação nisso, inclusive, talvez, inclusive, não só de um estado para o outro, às vezes de um município para o outro, em que, de repente, vamos dizer, no outro município não tinha um itinerário em que ele estava, exatamente como ele formava naquele outro colégio. Então, vão ser questões que vão sendo consertadas ao longo da implementação. Vai ser uma implementação, gente, que vai exigir, realmente. Eu reconheço e estou junto com... E também eu também estou do lado da corda, que estou dentro do colégio, em que estou vendo essa implementação acontecendo. E muitas coisas eu imagino que vão sendo adaptadas ao longo do processo da implementação. Certo? Bom. Certo. Ok. Bom, então, dentro disso, gente, eu acho que isso fica realmente aberto das questões nossas, vocês também possam fazer. E aí, assim, eu me coloco completamente aberto e transparente para o que for, para o que a gente possa realmente fazer disso que está ocorrendo, como o professor Ricardo bem lembrou, de que é uma reforma de lei
é uma lei, ela transforma a educação como essa geração ainda não viu. De fato, ela nos coloca a realmente refazer muitas estruturas. E o que a gente pode fazer, então, já tendo isto, é tentar fazer o melhor possível para preservar aquilo que a gente acredita. Assim, bom, eu acho que com essa fala eu posso passar para a nossa conversa. Fico à disposição. Muito obrigada, professor Saulo. No caso, a fala de vocês, para mim, foi extremamente esclarecedora e bastante relevante por todo esse contexto que nós estamos vivenciando. Então, antes de passar para o público, né, pegando um pouco, eu tenho alguns já comentários aqui, questões já sendo feitas, eu vou administrar esses comentários, mas só para vocês terem esse entendimento, né, os professores, a comunicação deles foi voltada para essa questão da BNCC, porque a BNCC, ela é a própria estrutura que integrará essa educação básica, educação superior. E como a professora Ana Verena lembrou, né, já está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996, né, que cita isso. Os currículos do ensino fundamental e médio, eles devem ter essa base nacional comum, certo? E a própria reforma das licenciaturas, elas já estão para assegurar essa BNCC, essa adequação à reforma do ensino básico, tá? Então, lembrando essas questões. Então, o novo ensino médio seria essa própria modificação dessa estrutura do ensino médio que define a nova organização curricular, contemplando a Base Nacional Comum Curricular. Então, é como se dissesse que existem três coisas aí, né, integradas. Essa é a estrutura da própria reforma, e eu concordo plenamente com o professor Ricardo. Se a gente vê os relatórios do Banco Mundial, tudo está casando, atendendo aquelas indicações, né, do que são esses relatórios. Enfim, vou passar agora para as questões, para os palestrantes. Então, temos aqui a de Andressa Silva Soares. Como vai ser essa implementação só no ensino médio, na educação profissional? É uma pergunta de cada vez, então, Adriana, pode ser? Se vocês preferirem, eu posso fazer. Tem alguns que são comentários, questões, mas em forma de comentários também. Vocês preferem que eu faça assim, corrida, ou uma de cada vez? Essa pode ser mais objetiva, não sei. E o Saulo responde, eu acho que está mais próxima dele, aí a gente vai vendo uma. Um abraço para a Andressa. Andressa é minha preceptora do Residência Pedagógica. Que ótimo. Então, um abraço também para a Andressa. Sim. Como vai ser a implementação só no ensino médio na educação profissional? Como é a educação profissional? A educação profissional funciona como um itinerário formativo. Então, o estudante ele pode fazer os componentes de base e as outras 400 horas anuais ele pode fazer como um técnico profissionalizante. E isso vai depender do contexto do município em que ele esteja, inclusive. Qual vai ser a educação profissionalizante que vai ser ofertada. Então, pode ser em alguns locais que possam ter técnicas profissionalizantes, técnicas agrícolas, de turismo, de teatro, assim, também, enfim, são vastas à medida, inclusive, mais uma vez, dessa tal autonomia também dessas unidades escolares, no que elas podem colocar ali esses técnicos profissionais. Aproveitando um adendo. E quem é que vai dar essas aulas dos técnicos profissionalizantes? Essa é uma boa questão. E aí que entra aquele ponto polêmico lá atrás do notório saber, que ainda está como uma sombra sobre toda essa história. Isso. A Jucinéia Lopes fez esse comentário, né, com relação ao contexto da realidade de cada município.
A autonomia e flexibilidade sem negligenciar a BNCC, ou seja, sem retirar os conteúdos obrigatórios, mas adaptar a necessidade do contexto à realidade de cada município. Isso é interessante, porque eu também penso como aplicar essa questão da BNCC, por exemplo, em séries multisseriadas, aquela realidade, enfim, que a gente vê em vários locais essa questão. Como é que isso ficaria na prática, né? É bem complicado. Eu poderia começar a comentar essa questão, depois o Saulo arremata. Bom, o Saulo destacou bem que a autonomia e flexibilidade, princípios liberais, são também são as palavras de ordem da reforma. Eu acho que adaptar às condições não é exatamente o problema. O problema, que eu acho que não foi devidamente pensado por quem concebeu a reforma, por exemplo, os desafios de uma avaliação sistêmica desse processo. O Enem, por exemplo, o professor Saulo chegou a citar o Enem. Como vão ficar os instrumentos de avaliação nacionais, como o Enem, o ENAD, com essa margem de autonomia? No caso da BNC Formação, a nossa margem de autonomia é relativamente menor e talvez os reparos dos atuais currículos, se estiverem atualizados com a legislação mais recente, não serão assim tão dramáticos, porque, como eu disse, a coisa guarda uma coerência interna, mas no caso do Enem, isso vai ficar mais complicado, né? Isso vai ficar mais complicado, porque o professor Saulo já destacou que cada estado, depois cada município, cada escola terá terá feito opções de objetos de aprendizagem diferentes, né? E isso vai dificultar o processo de avaliação, né? De construção da avaliação. Esse é um desafio que a reforma traz. Professor Saulo. Aqui colocando também, estava lendo também os comentários, pensando sobre essa autonomia como princípios liberais e aproveitando para mencionar, assim, dando alguns nomes também aos agentes que tiveram o destaque para essa reforma acontecer. Assim, os institutos que estão também na construção desses textos, um movimento que começou ali em 2006, chamado Todos pela Educação, que é um movimento que acaba reunindo como consultores algumas das figuras que foram, né, atrás dessas pedagogias das competências, que foi trazer esse tipo de abordagem para a BNCC, que foram institutos como, né, o Instituto Lema, o Instituto Roberto Marinho, o Instituto Ayrton Senna, assim, tem muitos, do Itaú, Bradesco, Vivo Telefônica, todas essas empresas, elas investem em institutos de educação, e esses institutos de educação, eles estão, vamos dizer, em consonância e ressoando essas pautas que estão aí colocadas nessa BNCC, que tem essa ideia da flexibilidade como também um projeto do próprio, do que eles colocam, o que vai ser o trabalhador nesse século XXI, que vai ser o trabalhador flexível. Tem isso. Então, como é que nós vamos formar o trabalhador do século XXI se não for uma escola que tenha flexibilidade para formar esse trabalhador que é imaginado desse contexto liberal? Inclusive, eu tenho, assim, por uma curiosidade dentro disso, tem um texto de um pensador, um divulgador científico bastante falado por aí, chamado Yuval Harari. Ele escreveu, acho que, Homo Sapiens, Homo Deus. Ele escreveu um livro chamado 21 lições para o século XXI. E é curioso, ele publicou isso em 2018, e é curioso que, se a gente for ler lá um ensaio dele sobre educação, ele vai sobre todos os temas do século XXI, o subtítulo é A Mudança é a Única Constante, e que já há uma defesa, inclusive global, sobre esse aspecto, em que ele coloca justamente isso no texto, no primeiro parágrafo.
talvez em 2050, 60% dos empregos que existem hoje não vão existir mais. Então, como é que eu vou formar hoje uma pessoa para um mundo que ela não vai mais ver? Aí ele disse, então eu não vou mais ensinar ela conteúdos, eu vou ensinar habilidades gerais, como ele chama, habilidades genéricas para construções e reconstruções. Bom, esse é um princípio que se coloca. O que eu tentei aproveitar, assim, então, o que podemos fazer disso, que é também, então tem uma autonomia para a gente escolher, então, esse o jogo, então vamos pegar dessa autonomia e fazer algo diferente. Então, nessa brecha, se é uma brecha, tentando criar algo que seja de fato sólido. Não, tudo tem que não nesse sentido tudo desmanchar no ar, né? É como uma coisa meio rarefeita de competências e habilidades, mas sim a gente tornar isso concreto para as nossas realidades, e tendo essa brecha, eu acredito que sim, que a gente põe assim o pé na porta e dizer, bora, não, então vai ter isso aqui nessa escola, vai ter isso nessa aqui, não é a tal da autonomia, então eu posso no meio das pedagogias das competências, eu posso pensar, então, Demerval Saviani, pedagogia histórico-crítica dentro disso, nossa, pode ser, bom, então, ficou uma coisa também aberta, a ponto de que eu acredito que a gente possa fazer algo em relação a isso. Saulo, isso é que eu quis dizer quando eu falava dessa consonância entre a BNCC e a própria LDB, 93, 94. Porque o Darcy Ribeiro, quando concebeu a LDB, aliás, relator a LDB no Senado, ele estava sob uma pressão enorme, né? A Conferência Nacional de Educação, trazendo as pautas da sociedade, das comunidades, da universidade, principalmente, e uma bancada de parlamentares de direita trazendo a pauta das instituições privadas e tal. E muita gente ficou decepcionada, muita gente do campo progressista, do campo de esquerda, ficou decepcionada com o resultado. Por exemplo, a nossa comunidade, que queria ter visto lá a obrigatoriedade da filosofia fixada claramente. E a gente não viu isso, ficou decepcionado. Mas há um mérito nisso, e era esse o ponto que eu queria destacar, ainda falando mais para a universidade do que para as escolas, porque as escolas tendem a se adaptar mais facilmente a isso, porque elas vão realizar isso, elas vão incorporar isso. A universidade ainda vai ficar presa às suas referências teóricas e tal, na sua teimosia, por isso que eu quis falar mais para a universidade. O Darcy Ribeiro, vendo aquilo, fez um texto que estava mais para o espírito do que para a letra. Ou seja, o Darcy pensou assim, olha, a galera reaça, eu não vou obrigar ela a fazer assim ou assado, eu vou deixar em aberto as possibilidades para que aqueles que têm uma intenção construtiva possam usar disso. E esse é o espírito da LDB de um modo geral, e não vejo que a BNCC e a proposta da reforma, embora modifique muito o modo como o ensino ainda é realizado hoje, mas eu não vejo como seja algo discrepante desse espírito de abertura, que sim, atende aos interesses do mercado. Isso me parece também não é um escândalo. Quer dizer, a economia organiza a nossa vida e flexibilidades de formação para o trabalho tem uma relação íntima com a educação. Mas pensar só o trabalho, vai pensar apenas o aspecto do trabalho, como a Hannah Arendt falava, do ciclo vital, da sobrevivência, que o Marx enfatizava, essa natureza do trabalho como alienação, como exploração e tal. Mas, como o Saulo destacou agora, pensar numa formação para o mundo, né? Para a esfera pública, para o exercício de uma individualidade plena também, entendeu? Então, eu acho que a BNCC, enquanto texto, enquanto proposta, não nos deveria chocar tanto quanto tudo que está acontecendo em torno dela, e que eu vejo que claramente tem prejudicado a recepção
e a atenção dentro das universidades. Eu não sei se o Saulo está numa posição que talvez não permita ser mais explícito, mas eu imagino, Saulo, que você deve encontrar, claro, resistência por parte dos professores, porque há uma relação que muitas vezes é prejudicada por várias situações, né, entre esses amus recíprocos entre a categoria e o Estado, né, entre patrão e empregado e tal, tem isso, mas eu imagino que você deva ter encontrado mais objeções e mais incompreensões, até mesmo dentro da universidade. Porque eu tenho assistido, assim, Saulo, eu fico com vontade de mandar para você dar uma olhada. Sabe, palestras sobre a BNCC, de figuras representativas do pensamento pedagógico progressista de esquerda e tal, pessoas, inclusive, com histórias de contribuições assim extraordinárias, mas que revelam um desconhecimento, uma ignorância absoluta. Por exemplo, outro dia vi uma respeitabilíssima pesquisadora dizer que exatamente o contrário, que a BNCC o contrário do que é, de fato, que a BNCC aprisiona o currículo, que a BNCC homogeneiza o currículo e que faz... Como? Aonde? Ela não mencionou em nenhum momento a autonomia dos estados de construir, entendeu? Enfim, então, foi contra essa resistência, que muitas vezes não é muito bem informada, que eu quis dirigir a minha fala. Sabe, eu acho assim, a gente vai ter sempre essa tensão entre universidade e os sistemas de ensino, ela sempre existirá e ela é salutar, mas eu acho que dessa vez nós estamos demorando mais de processar essas informações porque estamos muito incomodados e com razão de estarmos mesmo, né, com tudo que está acontecendo. Quer dizer, foi o mensageiro errado que trouxe isso na hora errada e de uma maneira errada. Mas a carta não é tão ruim quanto parece. Vamos olhar. Olha, foi no colo do pensamento liberal que Anísio Teixeira criou o Paulo Freire. Né? Quer dizer, o pensamento crítico vai espernear o tempo todo ali, mas, enfim, é possível manter essa dialética que o Saulo destacou agora. Percebe? É só para tirar essa impressão de que o texto reflete um pensamento ultra-reacionário e tal. Muita gente tem essa impressão. Tem porque não conhece o texto, porque não lê o texto. Um texto, na minha opinião, o texto nacional é flácido, parece aqueles textos feitos para o computador ler, eu digo isso sempre. Não me parece um texto robusto, não me parece um texto que aprofunde reflexões, reproduz essas visões já envelhecidas, né, do pensamento dos anos 70, 80 e tal, ressuscita esses autores e tal. Mas isso já não nos devia causar mais estranheza. Dentro dessa floresta, a gente sabe se orientar, e sempre se orientou na prática. Acho que é isso que o Saulo está falando. Dá para fazer muita coisa interessante dentro disso. Então, acho que a gente devia parar um pouco de espernear e tentar ter uma atitude mais construtiva, porque se a gente continuar reagindo dessa maneira e ajudando a desmotivar os professores e reagir, eu acho que a gente vai levar a uma catástrofe. Não basta os efeitos da pandemia, que por si só já induzem um resultado muito negativo da educação nos próximos anos, mas essa má vontade de entender o que é e de ver como a gente, como diz o Saulo, né, como a gente se arranja nisso, e ter essa esperança que a mudança de um governo vai fazer isso mudar, olha, eu acho que é uma ilusão, é uma ingenuidade enorme. Eu vi um colega dizendo que quando o Lula foi eleito vai ser revogado isso aí. Não, pode ser sim que tenhamos reformas aqui, ali e tal, ajustes, isso vai ser muito bom, se tiver, porque tem problemas no texto, mas uma mudança estrutural, eu acredito que não estamos destinados a isso, não. É que quem pensa isso, que isso vai acontecer, está iludido. Tem essa questão para vocês, de Carla, em que medida essa autonomia condicionada com a oferta dos itinerários pela escola, não garantida pelo Estado, não compromete essa formação básica do estudante do ensino médio? É de Carla Marx. Sim. Com oferta em que medida essa autonomia condicionada com ofertas de itinerários pela escola, não garantida pelo Estado, não compromete a formação básica? Assim, agradecendo a professora de Carla, assim,
pensando sobre essas escolhas de itinerário de uma maneira geral. Eu já vi outro comentário, outra pergunta relacionada com, bom, se eles não escolherem, se eles tenderem a escolher menos uma determinada área, como a área de exatas, e como é que isso vai ser realmente no ensino público na prática? Isso realmente é a parte da implementação, e aí eu aproveito para colocar que eu também estou na corda dos professores e a parte que me preocupa. Eu estou nesse momento, cara, talvez com aquela divisão de Kant em o que é o esclarecimento, né? Ao mesmo tempo que o crítico e o criticado, sim, na esfera pública, nas duas funções, né? E assim, mas assim, partes que me preocupa a implementação prática disso. Eu não toco na parte da implementação prática, isso é a gestão, isso é a SEC. E a gente torce para que eles façam da melhor maneira possível. E eu torço. E assim, como é que vai ser a prática disso? Como é que vai ser um município? Assim, vamos dizer, se 15% dos estados da Bahia tem só um colégio estadual por município, como é que a gente vai fazer uma oferta de 5 itinerários? Aquele estudante, então, que ele quer fazer exatas, de repente, naquele município, mesmo com itinerário integrado é de naturais com linguagens, ele sonha em fazer exatas. Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer um transporte, vai sair da zona rural, vamos dizer, de uma cidade como ali, na zona rural, ali do Agreste. Ele vai pegar o quê? 60 quilômetros até o outro colégio estadual do município? Isso realmente é um fator preocupante dessa implementação na prática. E, ao mesmo tempo, nos colégios privados, que também estão colocando, isso não vai criar talvez, às vezes, até alguns problemas de acesso. Então, os colégios privados vão poder assim, fazer essa oferta de uma maneira, vão poder investir desse modo, e, na verdade, já que aproveitando, dizendo que os colégios privados, eles vão, na verdade, se associando a redes nacionalizadas de ensino, plataformas com grandes equipamentos tecnológicos fornecidos, que compreendem, às vezes, 1.000 colégios ao longo do Brasil inteiro, e vão, na verdade, os colégios privados fazendo parte de grandes times, que são nacionais e que fornecem isso de cima para baixo. Então, em alguns, olha só, ao mesmo tempo, nisso tudo, posso te dizer que, em alguns contextos, vai haver mais liberdade de criação a partir do novo ensino médio num colégio estadual, às vezes até do que num colégio privado. Mas, enfim, dentro disso, o que é isso? Você pode escolher se houver, se tiver, mas, e ao mesmo tempo, o que a gente pode, refletindo aqui com o professor Ricardo, e estar realmente assim, dentro desse processo, e assim, podemos ter uma resistência em relação a tudo que vai acontecendo e se perguntando diante de todos esses problemas que a gente vai imaginando. Mas a nossa resistência não pode ser como quem está à beira de dezembro de 2018. Não estamos mais à beira de dezembro de 2018. Estamos à beira de janeiro de 2022. Então, as resistências, elas não vão modificar uma coisa que foi implementada. O que a gente ainda pode fazer, assim, imagina, claro, pode haver um processo político que reverta isso de outra maneira, que identifique mais a nossa crença educacional, mas, assim, o que eu posso me apropriar para 2022 para dizer, não vai ser assim, pode ser desse outro jeito, chegar numa unidade escolar, olha, eu posso sim criar uma eletiva, a gente pode aqui fazer essa eletiva, eu posso ter uma autonomia com esses objetos de conhecimento, assim, posso mexer ali, colocar essa competência que, na verdade, eu posso identificar com esse outro objeto de conhecimento, assim, faz um projeto interdisciplinar na escola, de tal maneira que, nesse pulo do gato, se possa dizer que, opa, então, a gente pode criar e fazer? Aqui, vamos criar e fazer, vamos fazer nesse meu espaço, nesse nosso espaço, alguma coisa diferente. E lutar também para que haja essas possibilidades, assim, de um itinerário dentro de... Não, tem que ter esse itinerário, tem que ter, assim... E inclusive, puxar
uma coisa, às vezes, puxar ainda mais os professores, todos os professores estão envolvidos nesse processo. Não é só o de humanas, tem um imaginário que o de humanas sofre com esse novo ensino médio. Não, todos estão dentro disso. Inclusive, já se atentar para fazer essa integração, essa associação entre professores. Desde sindicatos de professores, como também fui falar sobre isso para os sindicatos de professores da rede privada, o Simpro, quanto das associações, e dentro dos colégios, essas rodas de conversa para ter a familiaridade capaz de dizer não para o que se possa dizer não e criar o que se possa criar. Bom. Obrigada. Tem mais algumas questões aqui. Eu queria comentar rapidamente essas questões levantadas pelo Evódio e pela Carla. Perfeito. Fiquem à vontade. Complementar aqui, obrigado, tentando complementar aqui a resposta do Saulo. Que ele falou, num determinado momento, que, bom, ele não estava disposto a entrar nessas questões de execução, que competem aos estados, aos municípios, enfim, às esferas de gestão, né? E que ele deseja que elas sejam efetivas. Eu voltando ao tema que eu quis enfatizar aqui, trazer aqui, discutir com vocês, quando a sociedade não aposta, e é o caso da nossa sociedade há muito tempo, não aposta na educação, não demanda educação, quando os próprios educadores estão desmotivados, estão desesperançados nela, é muito difícil que alguma coisa interessante aconteça. Então, assim, essa resistência, pelo menos do modo como tem sido feita, não me parece produtiva, porque ela não visa a construir alternativas, ela visa combater um texto, uma lei, uma ideia, que sim, nunca foi, talvez, o projeto dos sonhos dentro das universidades, mas que não é tão descontínuo em relação ao que já havia visto, em lugar de procurar construir a partir disso. Acho que é o que o Saulo está querendo dizer aqui. Quer dizer, não é aceitar as coisas acriticamente, evidentemente, que não é isso, mas é tentar construir dentro do que está posto em coerência com um conjunto de políticas amarradas já há décadas, ver o que se pode fazer contra isso, não é? Contra isso que nos parece induzir a sociedade, a educação, a uma tarefa de socialização estrita em benefício do capitalismo, em benefício da exploração, etc. E tal. Quer dizer, o pensamento liberal, embora ele aponte muitas vezes nessa direção, pelo menos de uma ótica marxista, é sempre isso, é sempre o interesse da classe e tal. Por outro lado, ele é permeável a valores democráticos que possibilitam a pluralidade, a diversidade. Então, eu acho que a melhor atitude agora é tentar recuperar os ânimos. Eu acho que isso não vai acontecer a curto prazo, dentro dessa confusão toda que está aí, mas eu espero que a gente recupere os ânimos para acreditar de novo na educação. Porque se a sociedade não acredita, os professores não acreditam, o que a gente vai esperar dos governos? Não é? Que tipo de prioridade um governante vai dar à educação e à escola se ele sabe que, se aquilo não funcionar, ele não vai perder votos? Não é? Que aquilo não vai desabonar a sua avaliação política, percebe? Eu não estou falando em acreditar na BNCC, mas acreditar no que estamos fazendo, né, na educação, para que a gente possa, de fato, ter uma educação, como diria a Hannah Arendt, comprometida com o mundo, né? Não apenas com essa passagem rápida que a gente tem pela vida, mas com coisas que estão muito além disso, antes e que estará depois de nós. Perfeito. Temos a questão da Jaqueline Grilo, e estudos do programa no Child Left Behind apontam que as classes menos favorecidas tendem a não escolher o itinerário de exatas. O que vocês pensam sobre isso? Assim, aproveita a pergunta para colocar que matemática e língua portuguesa, eles acabam tendo, sim, um destaque dentro desse novo ensino médio, assim, em termos de carga horária, em termos de, assim, língua portuguesa e matemática, eles, inclusive, em alguns currículos, não só do Estado que eu vi, eu tenho visto arquiteturas curriculares de alguns colégios, enfim, e que eles vão dando um destaque forte à matemática como previsto.
Mas como isso vai ser diante da escolha? Aí pode dizer, bom, alguns podem... Como é que um estudante que às vezes teve um Fundamental 2, alguns professores aqui podem ter essa realidade, teve um Fundamental 2 com lacunas de aprendizagens, que envolvendo, inclusive, matemática, que chega na primeira série, ali há, na verdade, não, vamos dizer, uma progressão nos objetos de conhecimento previstos ali no programa, mas uma retomada durante o primeiro trimestre inteiro de conteúdos específicos, né? Ali, talvez matemática, revendo, tendo que rever a fração, revendo a geometria mais básica, os teoremas, e assim, aí você, bom, como é que logo depois, um ano, ele possa escolher fazer um itinerário de exatas? Nesse caso, o que foi, bom, no currículo que eu também conheço, daqui já foi para domínio, assim, consulta pública, então a gente pode falar mais especificamente. Tem se imaginado, a partir daí, essa discussão, houve um professor de matemática bastante aguerrido dentro que é o professor Rogério, dentro dessa equipe, em que ele colocou, e também o professor de Ilhéus, o professor Eduardo, que é do IFBA, no IFBA, em Ilhéus e Itabuna, assim, e da região ali, e ele colocou, e eles acho que tiveram algum compromisso de imaginar assim também, alguma conquista, alguma sedução a partir da matemática nessa primeira série, para que houvesse essa caminhada. Mas o que... Então, eu sinceramente, eu honestamente penso, inclusive tem um itinerário integrado de exatas com humanas. Né? Acho que é um ponto que a gente acabou não falando, o que pode acontecer, vocês se defrontarem com algum colégio que tem um itinerário integrado. E o que realmente gera quase uma... a gente pensar em algo à parte. Como seria um itinerário integrado, por exemplo, de exatas e humanidades? Seria introdução à economia, como foi pensado ali na hora da escrita do currículo, de lógica, né, que o professor Ricardo também, acho que ministra esse componente ali, acho que na universidade já fez isso, lógica, filosofia, cálculo proposicional, o que seria, assim, juntando uma coisa com a outra. E, assim, matemática com linguagens. Como seria juntar matemática e linguagens? Então, vão ter itinerários em que os estudantes vão fazer duas áreas ao mesmo tempo. Inclusive, os professores vão ter que imaginar a interdisciplinaridade disso ao longo de 2 anos. Isso vai acontecer. Bom, então, é o que eu posso comentar sobre, vamos dizer, o que foi pensado para as práticas a partir disso. Ok, obrigada. Ricardo, tem algum comentário? Não. Olha, no momento aqui no chat, não estou vendo mais questões, assim, só mais comentários, não questões. Enfim, eu acho que se não tem as questões, eu acho que a gente pode, então, concluir aqui a nossa mesa. Então, eu vou agradecer mais uma vez a participação de todos, em especial dos professores, Ricardo Rezende e Saulo Dourado. E lembrando para todos, né, que estão assistindo, que amanhã, o dia 29, às 16h30, haverá palestra de encerramento, reflexões sobre educação inclusiva e violência escolar. Será proferida pela professora doutora Lucimeire Rodrigues de Souza, daqui da casa da UFES, tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos, desejo uma boa noite. Agradeço também, boa noite. Boa noite. Foi muito enriquecedor.